Venham comigo em sua Bíblia para Apocalipse capítulo 14. O que estamos estudando é a mensagem do terceiro anjo. O que estudamos na semana passada? Alguém se lembra do que estudamos na semana passada? Estávamos estudando a mensagem do terceiro anjo e a mensagem do terceiro anjo nos levou à conclusão de que, se eu quiser escapar da podridão vindoura, se eu quiser fugir da podridão vindoura, da marca da besta, eu preciso dar frutos. Estávamos estudando a mensagem do terceiro anjo. É isso que estávamos estudando. Lembrem-se de que começamos com uma citação do Conselho aos Escritores e Editores, página 29, onde Ellen White diz que o tema de maior importância é a mensagem do terceiro anjo. Qual é o tema de maior importância, amigos? Não sei sobre vocês, mas quando leio algo do espírito de profecia, eu peço ao Senhor que me ajude a ser obediente. Seja o que for, eu vejo, Senhor, por favor. Eu não leio apenas por querer informação. Minhas devoções não consistem em me deixar ver o que, de novo, posso aprender. É sempre, Senhor, por favor, traga convicção e conversão. E eu estou compartilhando como faço minha devoção. Quando eu estou lendo e, bum, chego a um ponto em que a convicção vem. Eu paro e sabe o que eu faço? Eu paro e me ajoelho. Senhor, me ajude neste ponto. Se nós estamos apenas lendo ou se estamos apenas sentando para obter informações, amigos, nós falhamos. Nós falhamos. A inspiração diz que o tema de maior importância é a mensagem do terceiro anjo. O tema de maior importância é a mensagem do terceiro anjo, abraçando o primeiro e o segundo anjo. Todos precisam entender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las em suas vidas diárias. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Quero lhes fazer uma pergunta. Onde a mensagem do terceiro anjo deve ser demonstrada? Na vida diária. Na vida diária. Então, se a mensagem do terceiro anjo não for trazida para a minha vida diária, eu definitivamente falharei na crise da marca da besta. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem prática. Ela está me ensinando como viver hoje para que eu possa estar preparado para o futuro. Então, o que estamos estudando hoje é a mensagem do terceiro anjo. O que estamos estudando é como demonstrar essa mensagem em nossa vida diária. Agora, pergunta, como estudamos? Pergunta, como estudamos a mensagem do terceiro anjo sendo demonstrada em minha vida diária? Especificamente o que vimos que seja uma evidência, ou o que vimos na semana passada, que se eu tenho isso, então estou demonstrando em minha vida diária a mensagem do terceiro anjo? Sim, amor. O estudo foi centrado em torno do amor, mas vimos que não podemos ter amor a menos que primeiro tenhamos fé. Porque a fé nos conecta à fonte, à força, a Cristo, a raiz que nos faz dar amor, e o amor nos faz dar todos os outros frutos. Agora, hoje estamos estudando como reavivar a mensagem do terceiro anjo na vida diária. Queremos trazer essa mensagem para a nossa vida diária. Isso é o que queremos fazer agora. Quero que estudemos. Este é o nosso estudo. Ele é centrado neste ponto, na vida cotidiana. Mas antes de ler a mensagem do terceiro anjo, que nos levará ao nosso estudo, outra citação importante, muito importante. O Grande Conflito, página 594. Estamos fazendo uma série de estudos com irmãos da França. E esta foi a nossa citação temática para todos os nossos estudos. Quero que vocês vejam o que a inspiração diz no livro O Grande Conflito, página 594. Os terríveis julgamentos pronunciados ou denunciados contra os adoradores da besta e sua imagem. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Com o que Ellen White começa antes de prosseguir? O que ela usa como razão para dizer o que quer que ela está para dizer? Os terríveis julgamentos. Então, por causa dos terríveis julgamentos do terceiro anjo, isso deve nos levar a fazer algo. Quero que vejamos o que isso deve nos levar a fazer. Os terríveis julgamentos denunciados contra a adoração da besta e a sua imagem,
devem levar todos a estudar diligentemente as profecias e a aprender o que é a marca da besta e como evitar recebê-la. Então, por que a mensagem daquele anjo é tão de grande importância? Glória, 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 glória. Nós devemos chegar a um lugar onde não apenas saibamos o que é a marca da besta, mas também como evitar recebê-la. Mas o que ele usa como causa, porque deveríamos aprender o que é a marca da besta e como evitar recebê-la, o que ela usa como causa, como motivo, os terríveis julgamentos. Está na citação, amigos, os terríveis julgamentos. Não há nada de Gênesis a Apocalipse mais assustador do que a mensagem do terceiro anjo. Amigos, não sei se achamos que isso é um conto. Apocalipse 14, ou o livro do Apocalipse, é um conto. Isso tem consequências terríveis. Se eu for encontrado do lado errado nesta grande controvérsia, à medida que ela se aproxima da sua conclusão, haverá consequências terríveis. E deixe-me dizer isso com base na inspiração. Primeiros Escritos, página 36. Quando Ellen White viu a ira sem mistura de Deus caindo, ela disse que viu um grupo que ululava em agonia mais alto. E ela perguntou ao anjo acompanhante quem eram eles, e o anjo disse que aqueles eram o que uma vez guardaram o sábado. Mas o que ela diz? Que o anjo disse que eles o abandonaram. Então, entre todos, enquanto os julgamentos de Deus estão caindo, aqueles que sofrem os piores juízos são os que já creram nesta mensagem, ou pelo menos professaram crer nela. Portanto, amigos, este é um aviso muito solene, um aviso muito solene. Se não colocarmos em prática a verdade do terceiro anjo, estaremos nos colocando em perigo. Oh, amigos, eu lhes digo, nem mesmo o Papa de Roma sofreria tanto quanto aqueles que conhecem esta mensagem. Nem prelado, nem papa, nem bispo, mas ex-adventistas do sétimo dia que se sentaram sob esta mensagem. Eu lhes digo, seja no fogo do inferno ou seja nas pragas, eles sofrerão muito mais. De acordo com a luz dada, assim será o julgamento. Agora, Apocalipse 14, verso 9, é isso que queremos ver. Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11. A Bíblia diz no versículo 9, seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Observem o versículo 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Agora, observem esta parte, é aqui que quero que nos concentremos, e diz, e não tem descanso nem de dia e de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Agora, amigos, quero que nos concentremos nesta parte. Quero fazer uma pergunta. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem, com base no versículo 11, a Bíblia diz que eles terão descanso? O que ela diz que eles não terão? Ela diz que eles não têm descanso, nenhum descanso. Agora, amigos, quero que nos concentremos nisso. Os adoradores, aqueles que recebem a marca da besta, a Bíblia diz que eles não têm descanso, nenhum descanso, nenhum descanso. Quando Deus define os adoradores da besta, da imagem e da marca sob a mensagem do terceiro anjo, ela deixa claro que eles não têm descanso, eles não têm descanso. Quero que vocês vejam biblicamente, não ter descanso é sinônimo de perversidade. Venham comigo para Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Não ter descanso é sinônimo de perversidade. Isaías capítulo 57. Quero que vejamos Isaías capítulo 57. Estou lendo o versículo 20. Isaías 57, versículo 20. A Bíblia diz em Isaías 57, versículo 20, mas os perversos são como o mar agitado,
quando não consegue descansar, cujas águas lançam de si lama e sujeira. Não há paz para o perverso, diz o meu Deus. Agora, pergunta. Quando Deus define os perversos, ele diz que os perversos não têm o quê? Descanso. Eles não têm descanso. Os ímpios não têm descanso. Agora, quando cheguei a isso, eu pensei, se os perversos não têm descanso, o que os justos devem ter? Essa é a minha conclusão simples. O que difere os perversos dos justos? Biblicamente, a mensagem do terceiro anjo. Aqueles que recebem a marca da besta não têm descanso. Isaías, os perversos. Não há descanso, diz o meu Deus, para os perversos. Portanto, minha conclusão é: se os perversos não têm descanso, então os justos devem ter descanso. Essa é a minha conclusão simples. O que separa os dois grupos? Um grupo não descansa e um grupo descansa. Vocês estão acompanhando, amigos? Agora eu quero que vocês vejam. Deixe que alguém diga, você está exagerando, irmão. Eu quero que vocês vejam que esse descanso é sinônimo de salvação. Em outras palavras, todos que forem salvos, mesmo estando em um mundo de pecado, em um mundo de guerra, experimentarão descanso. Venham comigo em sua Bíblia em Isaías capítulo 30. Quero que vejamos em Isaías capítulo 30 que descanso é sinônimo de salvação. Estou olhando para o versículo 30. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30, verso 15, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em retornar, siga o versículo, em retornar e descansar, ele será salvo. Vocês conseguem ver que descanso, Deus conecta descanso, aqueles que experimentam descanso serão as pessoas que serão salvas. Em outras palavras, se eu vou ser salvo, eu devo experimentar descanso. Se eu vou me perder, não há descanso para mim. Então, quando falamos sobre descanso, estamos falando de algo que é salvífico, é salvacional. Agora, deixe-me perguntar o seguinte: o descanso faz parte da mensagem do terceiro anjo? Está lá. Sim, nós o estudamos. Acabamos de ver na palavra os perversos, aqueles que adoram a imagem da besta e recebem a marca, não há descanso para eles. Então, descanso, quando falamos de descanso, é salvífico. Deus diz que aqueles que serão salvos em quietude e em descanso. Quietude e em descanso. God says those who will be saved in quietness and in rest. Quietude e em descanso. Vocês sabiam? Deixe-me dizer isso. Algumas pessoas não sabem como ficar sozinhas. E deixe-me dizer isso. Se você não sabe como ficar sozinho, então você nunca será salvo. Estar sozinho com Deus e se calar apenas com Deus. Você sabe, cada homem de Deus, quando você olha para suas vidas, houve um tempo no qual eles estiveram sozinhos com Deus. Nós devemos, se algum dia quisermos ser salvos, precisamos ter tempo a sós com Deus. Deixo isso por enquanto. Agora, a questão do descanso. Esta questão do descanso, antes de mergulharmos totalmente em nosso estudo, quero que vejamos antes mesmo, o que separa os perversos dos justos. Um não descansa e o outro descansa. Quero que vejamos isso. Se eu lhes perguntasse o que causa inquietação na minha vida, o que causa inquietação na sua vida, o que nos faz não ter descanso, antes de estudarmos como obter descanso, vamos primeiro ver o que faz com que um indivíduo não tenha descanso. Vamos ver. O desejado de todas as nações, página 336, parágrafo 4. O pecado destruiu nossa paz. Enquanto o eu não for subjugado, não podemos encontrar descanso. Quando o que é insubjugado, o eu. Enquanto o eu não for subjugado, não há descanso. Sem descanso, sem descanso. O que destrói minha paz, o que remove meu descanso, o pecado, o eu. Novamente a inspiração diz em Desejado de Todas as Nações, página 330. É o amor a si mesmo que traz inquietação. O amor a si mesmo. Alguém diz não, é o amor a si mesmo.
Porque a alma não pode encontrar descanso, porque o coração não pode encontrar descanso, o amor a si mesmo. Você pode mudar a localização de um homem, você pode mudar tudo, mas se o eu não for subjugado, ainda não há descanso. Você pode ter tudo o que o coração deseja, mas se o eu não for subjugado, ainda não haverá descanso. Novamente a inspiração diz, vamos deixar isso de lado. Agora, a minha pergunta é, como eu consigo descansar? Como eu consigo descanso? Essa é a questão. Eu conheço a marca que define o justo e o perverso. Um recebe descanso e o outro não recebe descanso. Eu sei o que destrói o meu descanso. Enquanto eu estiver vivo, não consigo encontrar descanso. Mas eu quero que vejamos biblicamente como um indivíduo consegue descanso. Venham comigo para Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Quero que vejamos Êxodo, capítulo 33. Estou lendo o versículo 14. Êxodo 33, versículo 14. Deus falando com Moisés, ele diz isso, e ele disse, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Como eu consigo descanso? Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Como eu consigo descanso? Pela presença de Deus. Então, quando falamos de descanso, se eu não vou ser encontrado entre os perdidos, então eu vou precisar de descanso. Mas o descanso vem com base na Bíblia da presença de Deus. Da presença de Deus. A única maneira de eu conseguir descanso é pela presença de Deus. Não há outra maneira senão pela sua presença. Sem a presença de Deus não há descanso. Vocês conseguem entender por que os ímpios não têm descanso? Porque o que está ausente na vida deles? A presença de Deus. A presença de Deus traz descanso. Não é o que as pessoas fazem ao meu redor, mas é a presença de Deus. Agora, eu me pergunto, como alguém obtém a presença de Deus? Como alguém tem continuamente a presença dele? Mateus capítulo 28. Venham comigo para Mateus capítulo 28. Como alguém tem consistentemente a presença dele, pelo menos com base no próprio Deus, no próprio Jesus? Como eu tenho a sua presença sempre comigo? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Quero que vejamos Mateus 28, verso 18. Lemos este versículo na semana passada. Debruçamo-nos sobre este versículo. Mateus, estamos voltando aqui, Mateus 28, verso 18, 19 e 20. Jesus está falando e diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. Então, pelo menos 2 vezes, Jesus diz, ide e ensinai. Versículo 19 e versículo 20. Então ele diz, ide, ensinai, ide e fazei discípulos. E então é isso que ele diz, você vai e esta é a promessa, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Pergunta, baseado nas palavras do próprio Mestre, como posso ter a sua presença continuamente comigo até o fim da minha vida ou até o fim deste mundo? Indo e ensinando, fazendo discípulos. Em outras palavras, qual é outra palavra para isso? Qual é outra palavra para isso? Evangelismo. 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 Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Você vai e minha presença estará sempre convosco até o fim. E o que a presença dele traz para a alma? Descanso. Descanso. A inspiração falando sobre esse assunto, ouça as lições objetivas de Cristo, página 57. Deixe-os experimentar a alegria de ganhar almas para Ele. O que devemos experimentar? A alegria do quê? De ganhar almas. Em seu amor e interesse pelos perdidos, eles perderão de vista o eu. Lembram-se do que traz inquietação? O amor a si mesmo. O que acabará com o amor a si mesmo? A presença de Deus. Amém. Glória. Vamos voltar aqui.
Ganhar almas para Cristo, que experimentem a alegria de ganhar almas para Cristo. Nisto ela diz que o amor e o interesse deles pelos perdidos farão com que percam de vista o próprio eu. Os prazeres do mundo perderão o poder de atrair e seus fardos de desanimar. O arado da verdade fará o seu trabalho. Ele quebrará o terreno ao seu redor. Não cortará apenas a ponta dos espinhos, mas os arrancará pela raiz. Amigos, se eu quero que o pecado seja removido, que o amor ao eu seja removido, o que a inspiração está me dizendo? Serviço. A alegria, ela diz, deixe que experimentem a alegria de ganhar almas para Ele. Como obtenho a presença dele que trará descanso? Serviço, serviço. Venham comigo para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Come on into Matthew 11. Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus falando, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora quero que vejam como consigo esse descanso, porque ele me convida a vir, e se eu for, ele diz, eu vos aliviarei. Então, no versículo 29, ele nos diz como consigo esse descanso. Ele diz no versículo 29, primeiro ele diz, tomai o meu jugo, pausa. Pausamos bem ali. Ele diz, vinde e eu vos aliviarei. Então ele explica que se eu for, uma das primeiras coisas que ele fará é pedir que eu tome o seu jugo. Primeiramente, tomai o meu jugo, e depois o que mais? Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vocês conseguem ver esse descanso, amigos? Eu lhes digo que, para estarmos seguros, precisamos experimentar o descanso. Não há como. Não estou falando, eu estou falando em um sentido espiritual. A alma precisa encontrar descanso. Se não encontrar descanso, você está no caminho do inferno. Agora, Jesus diz que a única maneira de encontrar descanso é... E deixe-me dizer, esta é a razão porque todo pecado parece prazeroso para as pessoas. Você sabe por quê? A alma está tentando encontrar descanso e a alma está retirando de cisternas quebradas que não retêm água. Elas apenas bebem até virar pó novamente. Mas Jesus está dizendo que, se você quer encontrar descanso, só há uma maneira de encontrar descanso, você precisa vir. Mas no processo de vir, ele diz que a primeira condição para você encontrar descanso é tome o meu jugo sobre você. Agora, eu me lembro de uma vez, quando eu estava estudando, perguntei o que era um jugo, e alguém disse um ovo. Joke, jugo. Yolk, gema de ovo. Não estou falando de ovos, quero que vocês vejam o que é um jugo. Você consegue ver? Coloquei a imagem ali em cima. Aí está a imagem. Há 2 touros ali. Há 2 touros ali. Esses 2 touros têm jugo sobre eles. É isso que você chama de jugo. Agora, deixem-me perguntar-lhe isto. Qual é o propósito de um jugo? Estou perguntando normalmente, na ordem natural das coisas, porque um homem coloca um jugo em 2 touros. Why does a man put a yoke on 2 poles? Porque ele não tem nada melhor para fazer. Trabalhar. O propósito de um jugo é para o serviço. Você nunca coloca um jugo em um touro a menos que ele vá arar o campo. Interessante. Arar o campo. Interessante. Interesting. So there's 2 Então há 2 touros lá. Lá está o jugo. Lá está o jugo. Então um jugo, estou dizendo, na ordem natural das coisas, é usado para o serviço, e Jesus disse que aqueles que encontrarão descanso, primeira condição. Sim, venha, devemos vir primeiro. Mas à medida que chegamos e nos conectamos a Ele diz que a primeira coisa de um cristão, amigos, o primeiro impulso de um coração renovado é contar aos outros que amigo precioso ele encontrou em Jesus. Se eu consigo chegar a um ponto em que eu perco o desejo de falar sobre Jesus, isso significa que meu relacionamento com Jesus se rompeu. Isso é tudo. É tudo o que é a evidência de um relacionamento rompido. Mas quando eu falo dele, essa é a evidência de um relacionamento vivo.
Jesus disse, venha, e quando um homem vem, verdadeiramente isso não é para certas pessoas, é para todos os cristãos. Todo aquele que vem a Jesus, ele convida, vem. E quando você vem a ele e experimenta o seu amor, seus pecados são perdoados. Você agora nasceu de novo. A primeira coisa que ele diz é, você deve carregar o jugo dele. Que jugo é esse? Serviço. Pergunta, e se eu vier e não carregar o jugo? E se eu carregar o jugo por um mês e depois disso não carregar mais o jugo? Adivinhem, não há descanso. Não há descanso para a alma, absolutamente nenhum descanso. E se não há descanso para a alma, vocês sabem o que? A Bíblia classifica isso como perversidade. Por quê? Porque a Bíblia é clara em Provérbios. Se você permitir que as pessoas desçam aos seus túmulos sem fazer nada, Deus diz que Ele vai te responsabilizar. Não há cristão que não tenha influência. Todos têm que ter influência. Se você é perverso ou cristão, todos têm influência. Todos. Então Jesus nos chama para carregar o seu jugo. Agora eu quero que vocês vejam o que a inspiração diz sobre isso. Ela está comentando sobre isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e ele encontrará descanso. Então ela explica o que Jesus quer dizer. Carrega comigo o jugo do serviço. O que é o jugo? Ela, na verdade, define o jugo do serviço para a glória de Deus e a elevação da humanidade. E você encontrará o jugo suave e o fardo leve. Então, a inspiração está deixando claro que este jugo que nós devemos carregar para obter descanso é serviço. 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 Novamente ela diz, isso é de você receberá poder. 346, parágrafo 2. Há descanso para a alma em usar o jugo de Cristo, em levantar os fardos de Cristo. Parece uma contradição dizer que não há descanso para a alma, exceto aquele que é encontrado em serviço contínuo e devotado. Como posso obter descanso? Isso é verdade, irmão. Serviço. Mas ela menciona que é encontrado em serviço contínuo e devotado. Você sabe o que significa contínuo? Contínuo significa que não há ponto de parada. É continuamente em serviço. E que tipo de serviço? Devotado. Há apenas descanso. A inspiração diz para aqueles que são encontrados em serviço contínuo e devotado. Apenas. Como posso obter descanso? Serviço. E o que tem o serviço? Ele traz a presença de Deus. O que a presença de Deus traz? Descanso para a alma. Esse jugo tem duas coisas. Um jugo é duas coisas. Restringe o animal. Ele não pode ir a todos os lugares e a qualquer lugar, mas também é um instrumento de serviço. Então, sobre o jugo, há duas coisas. O que me restringe é a obediência à palavra de Deus. Isso é restrição. Isso é carregar o jugo de Cristo. Eu não posso ir para a esquerda ou para a direita como eu escolher. Se eu estou unido a Cristo, eu vou aonde Cristo vai. Isso significa que eu sou restringido pela obediência. Jugo número 1. Mas número 2 não é apenas obediência, ou é obediência, mas um sinônimo de obediência que é serviço. Evangelismo. Novamente, a profeta diz, nossa grande necessidade é saber que estamos usando Cristo como jugo. Qual é a nossa grande necessidade? Não são minhas palavras, são as palavras da profetisa. Nossa grande necessidade é saber que estamos usando o jugo de Cristo. Esta é a minha grande necessidade. Amigos, uma semana, um mês, a menos, temos que salvar alguém. Cada semana que passa, sabe, todo ano, a inspiração diz que devemos nos examinar e que ao entrarmos em um ano novo, e você sabe do que mais? Uma das questões que ela diz, enquanto você examina o ano anterior à luz do ano que está chegando, ela diz que todo ano você deve passar um tempo em autoexame. Enquanto um ano novo está prestes a amanhecer, uma das perguntas, ela diz no topo da mente, deveria ser, trouxe eu uma alma para Cristo este ano? Uma, não 100, não 50, mas trouxe eu uma alma para Jesus?
Você diz, o que isso tem a ver com alguma coisa? É um fruto externo de um trabalho interno. É simples. Quando eu amo a Jesus, é impossível mantê-lo para mim. É uma impossibilidade. Uma alma, ela diz todo o ano. Agora, imaginem a partir do momento em que somos convertidos, vamos com essa uma alma. Você sabe quantos anos você está na verdade? Você, eu não. Você faz o cálculo para cada ano que você esteve na verdade. Você pode dizer que trouxe uma alma para Jesus? Uma, não 50, não 100, não 30, não 15. Uma alma apenas uma. Apenas uma. Eles não têm descanso para adorar a besta e a sua imagem. Eu me pergunto por quê. Porque antes daquela crise eles não tinham descanso. O que traz descanso à alma? A presença dele. O que traz sua presença? Serviço. Amigos, uma semana se passou. Examine o seu coração, examine a sua vida. Toda a conversa do mundo não vai nos salvar. Podemos sentar e conversar sobre evangelismo o dia todo, podemos falar sobre como precisamos fazer, mas se não colocarmos em prática, nossa conversa é inútil. O que estamos fazendo pela salvação das almas, o que estamos fazendo, amigos, foi-nos confiada a mensagem mais solene já dada ao homem. Digo a vocês, amigos, trabalhar para o Senhor. O que Ellen White diz, eu sei que ela é uma profetisa, porque a veracidade do que ela diz tem sido minha experiência. Quando você trabalha para o Senhor, sabe o que isso o leva a fazer? Isso o força a orar mais, te força a estudar mais. E na verdade, literalmente eu sei, louvado seja o Senhor, mas não há nada de bom em mim. O Senhor sabia que, para me salvar, Ele deveria me colocar em serviço, porque eu sei que há dias em que eu não me forçaria se não fosse pelo serviço. Não há como eu ficar no púlpito se eu não jejuar e orar. É impossível. Eu sei que estou compartilhando a palavra de Deus. Isso me leva a deixar tudo de lado. Senhor, estou entre os vivos e os mortos. Isto não é um jogo. Eu preciso saber exatamente o que você quer que eu diga. Algumas pessoas conseguem ficar em pé num púlpito e mal passar tempo com Deus durante a semana. Os ministros leem alguns textos na sua devoção matinal e é isso, e eles se levantam e falam com as pessoas. Um homem morto falando com pessoas mortas. E é por isso que a mensagem não tem efeito. Amigos, se vamos alcançar o mundo, não sei. Eu sei que se Deus nos coloca em serviço, eu sei por mim mesmo. Isso me leva a querer viver um nível ainda mais profundo de consagração. Não em serviço, então vale tudo. Jesus diz que se eu vou descansar, se eu vou escapar da crise da marca da besta que se aproxima, eu preciso de descanso. E a única maneira de encontrar descanso é pela presença dEle. É a única maneira, e eu preciso da presença dEle, e a presença dEle vem para aqueles que estão em serviço. Nossa grande necessidade é saber que estamos usando Cristo como jugo. O seu serviço traz descanso à alma. Simples, simples, simples. O que traz descanso à alma? Serviço. Agora, deixe-me perguntar isso. Se eu não experimentar descanso agora, onde eu seria encontrado na crise da marca da besta? Onde eu serei encontrado? Eu serei encontrado no lado errado. A alma nunca experimentou descanso e, portanto, Deus define os perversos, dizendo que não há descanso para eles. Então, como Deus me vê quando Ele me dá um talento de luz e eu me recuso a permitir que esse talento de luz brilhe para os outros, eu me pergunto como Deus me vê. To allow their talent of light to shine forth to others. I wonder how God views me.